Bom dia a todos. Todos bem? Nesta manhã tão linda, né? Vamos nos lembrar um pouco de Jesus e dos seus seguidores. Na questão 625 do Livro dos Espíritos, os imortais nos afirmam que Jesus é o tipo de espírito mais perfeito que Deus nos ofereceu para nos servir de guia e modelo. No livro A Caminho da Luz, pela psicografia de Chico Xavier, o Espírito Emmanuel faz referência a Jesus e a sua relação com o nosso planeta. Vocês conhecem esse livro? Olha, vale a pena, viu? Nele nós podemos encontrar Emmanuel falando que Jesus é membro de uma comunidade de espíritos puros e eleitos por Deus, em cujas mãos se conservam as rédeas diretoras da vida de todas as coletividades planetárias. É ele, o espírito puro, que, seguindo um planejamento das esferas superiores, num determinado momento da evolução da humanidade terrena, ele deixou os seus mundos angélicos e, da mesma forma como qualquer espírito encarna, ele encarnou na Terra para desempenhar a divina tarefa de trazer à família humana a lição imortal do seu evangelho de amor e redenção. Está assim no livro A Caminho da Luz. Então Jesus encarnou na Terra como um simples homem do povo. Foi num tempo perfeitamente determinado nos evangelhos, quando reinava sobre o mundo César Augusto e depois deste Tibério César. Foi nesta época que Jesus viveu na terra dos israelitas e a sua existência é um fato inegável. Conheceram-no como carpinteiro, certamente com uma fita de madeira por detrás da orelha, porque era assim que se faziam conhecer os que trabalhavam com esse material. Viram-no trabalhando com as mãos, usando martelo e outras ferramentas artesanais. Viram-no caminhando ao longo dos caminhos, os mesmos caminhos que os homens caminham nos dias de hoje. Viram-no comer pão, azeitonas, peixe, que era o alimento mais apreciado pelos seus contemporâneos. E à noite, estendido numa esteira de junco ou numa rede de cordame, encontraram-no a dormir, prostrado pela fadiga. Homem entre os homens, absolutamente semelhante a qualquer um de nós. No entanto, dizia as mais surpreendentes palavras que se poderiam ouvir. E acreditaram nele. Eram muitos aqueles que o acompanhavam pelas estradas da Palestina, ao longo das quais, sem cessar, ele peregrinava. Os prodígios saíam-lhe das mãos com uma facilidade incrível. Os fenômenos que Jesus realizava, ele usava com certeza os seus conhecimentos avançados, as suas faculdades espirituais altamente desenvolvidas e o seu perispírito, constituído da parte mais sutil e quintessenciada dos fluidos terrestres. Daqueles que o acompanhavam mais de perto, mais assiduamente, ele selecionou uns poucos, certamente os mais dedicados e interessados, e passou a prepará-los para quando ele não mais estivesse aqui encarnado, pudessem dar prosseguimento ao seu trabalho. Seguiriam eles os seus enviados ao mundo. Eram homens simples, homens do povo, como ele próprio. A imensa diferença existente entre Jesus e eles provinha da alta hierarquia do Espírito do Cristo, que ficava evidente pela sabedoria e bondade que ele irradiava diante de todos.
Ele era o mestre, os demais, os discípulos. E precisava ser assim. Seus apóstolos precisavam ser homens que correspondessem a uma amostragem da humanidade, com a capacidade de entendimento dos demais. O mérito do processo educativo era justamente ser implantado entre as mentes pertencentes ao nível evolutivo do planeta Terra. Nos apóstolos de Jesus, nós vamos encontrar as características que vemos em nós mesmos e naqueles que nos cercam. Vamos encontrá-los no transcorrer das narrativas evangélicas, tendo certa dificuldade em entender o que Jesus fazia e dizia. E Jesus pacientemente explicava de novo e tornava a explicar de formas diferentes um mesmo conceito. Vamos encontrá-los demonstrando suas fraquezas naturais de homens pertencentes a um mundo de expiações e provas. Simão Pedro, extremamente amoroso, porém de temperamento impulsivo, instável, inseguro, temeroso, a ponto de, no momento em que devia testemunhar a sua condição de amigo do condenado, ele vacilou e mentiu covardemente. João e Tiago, amigos leais, mas de temperamento violento, agressivo, a ponto de, no momento em que os samaritanos não deram a eles uma hospitalidade que eles esperavam, eles queriam se vingar deles e demonstravam desejos de pedir a Deus que deixasse cair fogo dos céus sobre eles. Judas, o apóstolo escolhido, no entanto, cedeu aos apelos da espiritualidade inferior e traiu covardemente o seu amigo. Tomé, demonstrando incredulidade com relação à ressurreição de Jesus, apesar do mestre ter cansativamente ensinado a eles a respeito da vida imortal e do ressurgimento espiritual dos seres. Vamos encontrá-los muitas vezes competindo entre si, querendo cada qual ser o melhor, o mais importante. Um dos últimos ensinamentos de Jesus para com os seus tão queridos amigos foi justamente neste sentido: o maior dentre vós seja como o menor, e aquele que dirige seja como o que serve. Pois bem, foram estes homens que deram prosseguimento ao trabalho de Jesus depois que ele desencarnou pregado na cruz. No Novo Testamento, nós obtemos relatos sobre a atuação destes enviados de Jesus ao mundo no Novo Testamento, no livro dos Atos dos Apóstolos. Este livro seria como que uma continuação da narrativa evangélica, seria uma descrição dos acontecimentos depois da morte de Jesus. Podemos encontrar no Novo Testamento também as cartas dos apóstolos que eles escreveram às comunidades que eles iam de cidade em cidade formando. Tem as cartas de Paulo de Tarso, personagem incrível, que após se tornar doutor da lei no Templo de Jerusalém, portanto, se tornando uma das autoridades lá dos israelitas, ele se transformou num dos mais acirrados perseguidores dos primeiros cristãos. No entanto, este homem, com formação intelectual avançada, não resistiu ao chamado de Jesus e se tornou um dos seus mais formidáveis seguidores e divulgador dos seus ensinos. Temos também as cartas de Simão Pedro, um dos líderes do grupamento cristão que se formou em Jerusalém depois que Jesus se foi. Temos as cartas de João, o evangelista, que juntamente com Simão Pedro era um dos pilares deste primeiro movimento cristão. Temos a carta de Tiago, o irmão de Jesus, que foi líder do movimento cristão de Jerusalém depois que Simão Pedro teve que se afastar devido à perseguição que ele estava sofrendo. E temos a carta
ainda de Judas Tadeu. Além do Novo Testamento, existem os documentos que não foram legitimados quando da formação do cânon do Novo Testamento pela Igreja Católica. São os documentos apócrifos. Esses documentos contêm informações importantes sobre o movimento em formação das comunidades cristãs, que não podem ser desprezadas por todos aqueles que pretendem estudar realmente os fatos. Este estudo, porém, deve ser cauteloso, pois em meio a informações corretas e dignas de crédito, se encontram mesclados conceitos particulares, individuais, interpretações cheias de misticismo e interesses a respeito de como aquele movimento estava acontecendo. E ainda existem as tradições que circulavam e narram alguns episódios que não podemos afirmar com toda certeza se aconteceram realmente. Muitas destas tradições podem trazer informações corretas, verdadeiras. Outras, no entanto, ficaram como se fossem verdadeiras lendas. Quando Jesus foi preso e depois disso julgado, condenado e executado, os seus amigos e seguidores mais íntimos ficaram com muito medo, ficaram aterrorizados e procuravam se ocultar. Mas Jesus ressurgiu com seu corpo perispiritual e, materializando-se, continuava junto a eles. Ele apareceu materializado, primeiramente, a Maria de Magdala, fiel seguidora de Jesus, a quem ele praticamente elevou à condição de apóstola. Ele apareceu também a 2 discípulos no caminho de Jerusalém a Emaús, aos apóstolos que, com a família de Jesus e as mulheres que o estavam seguindo desde a Galileia e permaneciam lá, recolhidos no cenáculo, aquela sala de refeições que acontecera a última ceia. Ele apareceu também a alguns deles quando estes voltaram às suas atividades habituais, aos seus afazeres, pescadores que eram, na praia, junto ao mar da Galileia, quando eles estavam pescando. Apareceu também aos apóstolos e mais 500 discípulos, numa aparição programada num dos montes lá da Galileia. E certamente ocorreram outras aparições a amigos e familiares, que algumas estão citadas em outros documentos do Novo Testamento. Jesus lhes aparecendo e se mostrando com toda a vitalidade, depois de desencarnado, eles ficavam deslumbrados e Jesus ia fortalecendo em cada um deles as ideias que ele havia tão bem plantado em seus corações vacilantes. Depois de alguns dias, não sabemos quantos, Jesus se despediu deles e ascendeu aos céus, sinalizando com isso que aquele contato material que estava acontecendo até então não mais aconteceria. Mas Jesus permaneceria ligado a eles, dando instruções e fortalecimentos, agora através dos canais mediúnicos. Mas antes de os deixar, Jesus lhes prometeu um magnífico batismo do Espírito Santo, que acabou ocorrendo numa importante data festiva dos israelitas. Estavam temerosos de enfrentar ainda o mundo que os rodeava, reunidos lá no cenáculo, onde permaneciam em oração, aguardando o que Jesus lhes prometera. Não eram apenas os 12. Estavam com eles outros seguidores, dentre os quais se encontrava Maria, mãe de Jesus, e os irmãos dele. Estavam assim reunidos quando aconteceu o fenômeno tão conhecido de todos, em que os apóstolos se viram mediunizados, recebendo do mais alto todo o fortalecimento e inspiração para darem início, então, à tarefa que
que Jesus esperava deles. Depois deste dia, fortalecidos pelos bons espíritos e certamente pela presença de Jesus entre eles, saíram a campo e começaram a pregar as palavras que haviam guardado tão bem em suas mentes, devido ao grande amor que tinham pelo seu venerável mestre. Permaneceram em Jerusalém, onde continuaram frequentando o templo, israelitas que eram, e pregavam o ensinamento em seus átrios e escadarias. Era óbvio que semelhante atitude não agradava às autoridades lá do templo, que viam naqueles ensinamentos uma condenação para eles próprios, porque os apóstolos não deixavam de mencionar o como e porquê Jesus havia sido executado. O número de pessoas que aceitavam a pregação dos apóstolos e se tornavam seus seguidores assíduos, crescia a olhos vistos. E as autoridades do templo logo começaram a hostilizá-los. A princípio, os apóstolos eram contidos sem muita violência, mas como eles insistiam em continuar com a pregação e o testemunho, a perseguição foi crescendo a ponto de serem presos, açoitados e ameaçados. Mas mesmo assim a comunidade crescia. Eram chamados de homens do caminho, certamente porque onde eles estavam sediados era um dos caminhos para a cidade de Jerusalém. Pela psicografia de Chico Xavier, no magnífico romance Paulo e Estevão, romance histórico, Emmanuel nos fala que este local era conhecido como a Casa do Caminho. Ali se reuniam, formando uma comunidade e se chamavam entre eles de irmãos. Eram israelitas fiéis da lei e dos profetas, que aparentemente estavam seguindo uma seita, das algumas que existiam dentro do próprio judaísmo. Havia entre eles aqueles que eram chamados de helenistas. Helenistas eram judeus provenientes de outras partes do mundo, onde haviam se estabelecido em comunidades prósperas e que estavam também fazendo parte deste grupo de Jerusalém. Vivenciavam a fraternidade e se apoiavam mutuamente. Quem tinha propriedades as vendia e colocava o resultado da venda nos pés dos apóstolos para serem solidariamente repartido entre todos, de acordo com as necessidades de cada um. Como a comunidade cresceu muito, houve a necessidade de delegar funções. Os apóstolos continuaram a se dedicar aos ensinos e à prática da mediunidade e elegeram os que cuidariam da assistência mais voltada ao aspecto material. E assim foram sendo agregados ao grupo de apóstolos os novos discípulos que iam se formando na comunidade. É quando surge neste cenário a figura de Estevão, que fora um daqueles escolhidos para auxiliar os apóstolos e que também pregava os ensinamentos de Jesus. Pela sua pregação, Estevão chamou a atenção das autoridades do templo, que já perseguia a comunidade, e Estevão acabou sendo executado por lapidação. Lapidação é por pedras. Dentre os que o executaram, estava um jovem fariseu, membro das autoridades do templo, um doutor da lei, Saulo, que presenciou a execução concordando com ela. Depois da morte de Estevão, a perseguição à comunidade de Jerusalém se acirrou de uma forma tão violenta que todos os seguidores foram obrigados a se dispersar pelas regiões da Galileia, da própria Judéia, Samaria e ainda outros locais fora da terra dos israelitas, tais como
Fenícia, Chipre e Antioquia. Nestas cidades iam formando novos grupos, onde ministravam os ensinamentos e os atos da vida de Jesus. Os apóstolos, porém, não se dispersaram, permaneceram firmes em Jerusalém, continuando com as suas atividades naturais. Num primeiro momento, aqueles que haviam se dispersado pregavam o evangelho de Jesus que eles haviam aprendido nas sinagogas aos judeus, nas diversas cidades que eles estavam, formando assim numerosas comunidades judaico-cristãs. Neste tempo, ainda não se cogitava em separar os ensinos de Jesus da sinagoga, o que aconteceria depois de algum tempo. Neste ponto da narrativa dos Atos dos Apóstolos é que nós vamos encontrar Saulo conseguindo das autoridades do templo a permissão para buscar e prender os seguidores de Jesus que estavam na cidade de Damasco, na Síria, numa comunidade cristã que parecia estar se desenvolvendo bastante. Foi no caminho para Damasco que se viu envolvido pelo amor de Jesus e não resistiu. Jesus espiritualmente lhe apareceu, se identificou e questionou: Saulo, por que me persegues? A partir daí, Jesus, dizendo que o escolhera, o estava elegendo seu enviado, seu apóstolo também. E afirmou que passaria a instruí-lo daí para frente, através dos canais da sua mediunidade. Saulo acabou por se tornar um membro ativo no trabalho de divulgação dos ensinamentos de Jesus. De Damasco, voltou a Jerusalém, agora não mais nas suas atividades junto ao templo, mas falando o que lhe ocorrera e pregando o que assimilara dos ensinamentos de Jesus. Como não poderia deixar de ser, os judeus passaram a perseguir também o antigo perseguidor. Então, os irmãos da comunidade ajudaram-no a sair de Jerusalém e ir para Tarso, a sua cidade de origem, saindo assim do alcance das perseguições. Os apóstolos que permaneceram em Jerusalém excursionavam pela região, realizando fenômenos de curas, formando núcleos de seguidores na Galileia, Samaria, Judéia, e em cidades como Cesareia, Jope, Lida, Sarona, que ficavam nas proximidades do mar Mediterrâneo, mais ou menos onde hoje existe a faixa de Gaza. Observamos que os Atos dos Apóstolos descrevem as atividades dos apóstolos que permaneceram na comunidade de Jerusalém, porém cita nominalmente apenas alguns deles. Dos apóstolos Simão Pedro, seu irmão Tiago, Simão Pedro, João e seu irmão Tiago, e alguns discípulos como Barnabé. O outro grande foco do livro dos Atos é a atuação de Paulo de Tarso, ou seja, o Saulo, que num determinado momento adotou o nome de Paulo. O livro demonstra que eles utilizavam-se largamente da mediunidade, recebendo instruções dos espíritos que os orientavam. Enfatizavam os imortais que a mensagem não era somente para os israelitas, mas que era também para os gentios, ou seja, os estrangeiros, dando já uma ideia do caráter universalista da mensagem de Jesus. E assim a mensagem ia se espalhando. Nas várias comunidades formadas, o trabalho de divulgação dos ensinos era feito para os judeus destas cidades, que se convertiam. E este ensinamento, estas reuniões eram feitas nas sinagogas. Porém, em Antioquia,
começou a acontecer algo diferente. Lá estavam pregando também aos gentios, aos estrangeiros, anunciando-lhes o evangelho do Senhor e o submetendo ao batismo do Espírito Santo, que fora trazido por Jesus e que era o desenvolvimento da mediunidade, da mesma forma como acontecia com os judeus convertidos. Vale salientar que antes de desenvolver a mediunidade nos novos adeptos, era sempre ensinada a mensagem de Jesus. A comunidade de Jerusalém é que detinha uma autoridade maior dentre os demais grupos de cristãos que iam se formando. Isso acontecia porque ela fora formada pelos apóstolos diretos de Jesus que permaneciam lá em Jerusalém, naquela eclésia. Eclésia, o que é eclésia? Eclésia significa uma assembleia de pessoas que se reúnem em torno de um assunto comum. Uma assembleia, uma reunião. Mais ou menos o que está acontecendo aqui hoje. Lá eles se reuniam em torno dos ensinamentos de Jesus. Quando os apóstolos da comunidade de Jerusalém tomaram conhecimento do que estava acontecendo lá em Antioquia, ou seja, que a evangelização estava sendo feita aos estrangeiros, enviaram para lá um discípulo, Barnabé, para verificar em loco o que eles estavam ouvindo falar. Barnabé, em Antioquia, viu com os próprios olhos a evangelização dos gentios, ficou satisfeito e exortava a todos a permanecerem no Senhor. Homem bom, inspirado que era pelos Espíritos do Senhor, Barnabé partiu para Tarso e foi em busca de Saulo e o levou para Antioquia, para juntos se dedicarem à evangelização. Nesta comunidade permaneceram e ensinaram a uma numerosa multidão. Foi em Antioquia, nesta época, que eles começaram a ser conhecidos como cristãos. Enquanto acontecia isso, em Antioquia, em Jerusalém, o rei Herodes Agripa acirrou a perseguição contra a comunidade de Jerusalém. Prendeu alguns e mandou matar outros. Mataram o apóstolo Tiago, irmão de João de Zebedeu, um dos líderes da comunidade. Herodes cogitava também matar Simão Pedro, a quem mandou prender. Mas, com a ajuda espiritual, Pedro conseguiu fugir da prisão. Fugindo da prisão, ele foi aonde? No grupo de amigos. E depois saiu da região para evitar ser preso e continuar sendo perseguido. Os Atos dos Apóstolos narram em seguida a morte de Herodes Agripa. Esta informação é um tanto importante, porque com ela nós podemos situar o ano, a data mais ou menos em que esses fatos aconteceram. O historiador judeu Flávio Joséfo, ele narra este fato, a morte do rei, que teria acontecido na primavera do ano de 44. Então, podemos situar toda esta atuação mais ou menos até 44 depois de Cristo. Nesta época é que aparece, substituindo Simão, Pedro, um novo líder na comunidade cristã de Jerusalém. Tiago, que era chamado o irmão de Jesus. Tiago seguia rigorosamente a lei e os profetas, e por isso gozava de grande estima entre os próprios judeus. E como irmão de Jesus, tinha uma autoridade especial entre os cristãos primitivos. Tiago escreveu uma carta, se dirigindo às 12 tribos da dispersão, ou seja, aos judeus convertidos à nova fé. E nela nós podemos observar a preocupação de Tiago em transformar a mentalidade dos convertidos, ainda muito apegada à lei e às ideias farisaicas. Ele precisava transformar isso nas ideias de Jesus, que Jesus havia deixado na sua mensagem.
Na carta, Tiago enfatiza, é muito linda essa carta, que a verdadeira religião não consiste apenas em admitir as doutrinas de fé, conhecer, admitir e assistir às reuniões de culto. Não, a verdadeira religião deve mostrar-se na prática, nas virtudes da paciência, da pureza e mansidão, da caridade e justiça, pelas obras de misericórdia e pelo domínio da língua, ou seja, no cuidado com o que se fala. Interessante, não? Será que Tiago falava naquela época para aquela gente ou fala para nós ainda nos dias de hoje? Não? Dá para pensar. Ao contrário das ideias farisaicas que combatia, para Tiago a salvação, então, consistia na prática das virtudes na vida diária. Permaneceu liderando a comunidade de Jerusalém, enquanto os outros apóstolos se espalharam pelas terras de Israel e pelo resto do mundo conhecido. Nos tempos tumultuados que precedem a guerra dos judeus contra Roma, isso foi por volta de 66 a 70 depois de Cristo, também o irmão do Senhor sucumbiu. Provavelmente no ano 62 depois de Cristo, mártir pelo fanatismo nacionalista do Sinédrio, lá do templo. O fato é narrado pelo historiador Flávio Joséfo e também por um historiador dos primeiros tempos do cristianismo, chamado Egésipo. No ano de 70 depois de Cristo, com a tomada e destruição de Jerusalém pelos romanos, a comunidade cristã ali sediada deixou de existir. Estudiosos acreditam que muitos dos seus componentes pereceram. Mas nós vamos voltar agora um pouquinho aos acontecimentos da década de 40, mais precisamente no ano 44, quando vimos que Pedro fugiu da prisão e deixou por alguns tempos de frequentar a cidade de Jerusalém, onde a atividade continuava se expandindo, agora sob a liderança de Tiago, o irmão do Senhor. Também a divulgação por Saulo e Barnabé em Antioquia era muito bem sucedida e a comunidade crescia. Provavelmente no ano 45 depois de Cristo, Paulo e seu companheiro Barnabé iniciaram as viagens pela região, que se estenderiam por toda a Ásia Menor e pela Europa Oriental. Iam de cidade em cidade, formando grupos de seguidores de Jesus, consolidando entre eles os seus ensinamentos, bem como aplicando o batismo do Espírito Santo, ou seja, o desenvolvimento da mediunidade em seus membros. Quando partiam, deixavam a comunidade a cargo de fiéis discípulos que haviam formado. Mas das cidades onde eles se encontravam depois, eles enviavam cartas às comunidades que haviam formado anteriormente, dando orientações, instruções. Estudiosos localizam no retorno de Paulo e Barnabé da sua primeira incursão, eles chamam que o que seria a primeira heresia dentro do movimento cristão. Eles chegam em Antioquia, já sendo avisados de que alguns membros da comunidade de Jerusalém, com ideias radicais, achavam que a mensagem não poderia ser disseminada entre os pagãos, sem que eles antes se tornassem seguidores do judaísmo, seguindo as suas leis, os seus preceitos e todas aquelas prescrições impostas pelo conjunto de suas leis. Esta ideia ia frontalmente contra o aspecto universalista da mensagem de Jesus, pretendendo que esta mensagem permanecesse como que fosse uma seita dentro do judaísmo. Para tanto, esses radicais se dirigiam às comunidades que Paulo formava no seu caminhar e lá, dentro das comunidades, eles disseminavam estas ideias.
Com isso, todo o trabalho de evangelização realizado por Paulo estava sendo minado por outras ideias e, de certa forma, estava sendo destruído. Paulo e Barnabé, resolutos, vão a Jerusalém, arguir os apóstolos e defender veementemente a evangelização que estavam realizando aos gentios lá em Antioquia. Estudiosos afirmam que neste momento aconteceu o primeiro concílio do movimento cristão, ficando estabelecido com a concordância dos pilares do movimento, que eram Simão Pedro, João e Tiago, o irmão de Jesus. E ficou então determinado que o evangelho seria pregado por Paulo entre os gentios, não havendo necessidade de se converterem ao judaísmo. Ficou decidido. Tinham apenas algumas restrições que comprovariam a mudança de vida destes novos adeptos. Os gentios não deveriam comer a carne oferecida aos deuses pagãos. Não deveriam comer carne de animais sufocados. E também não deveriam praticar promiscuidades sexuais. Essas eram as condições fundamentais. Simão permaneceria com a evangelização junto aos judeus e Paulo continuaria seu trabalho junto aos gentios. Somente foi pedido a Paulo que continuassem a fornecer auxílio financeiro aos pobres de Jerusalém, como eles vinham a fazendo já há algum tempo. E assim aconteceu. Segundo estudiosos, este foi um marco dentro do movimento cristão que agora tinha condições de oficialmente se desligar do judaísmo, assumindo seu caráter universalista, isto é, a mensagem de Jesus é para todos. Até este episódio, que é conhecido como o Concílio de Jerusalém, que ocorreu mais ou menos no ano 49, os Atos dos Apóstolos nos demonstram que na comunidade de Jerusalém permaneciam Simão, Tiago, o irmão do Senhor, e João. Eles citam esses nomes. A partir desse momento, não mais são citados os nomes de Simão Pedro e de João. O livro apenas se concentra nas atuações de Paulo. Porém, pelas cartas que Simão Pedro enviou às comunidades que fundara, nós podemos constatar que a sua pregação se estendeu pelas cidades da Ásia, o Ponto, Galácia, Capadócia, Bitínia e outras cidades. Simão Pedro deixou 2 cartas aos fiéis das comunidades que fundara. No final da primeira carta, ele dá a entender que ele a escreveu estando em Roma, quando ele estava lá em Roma. No entanto, a sua ida a Roma não é feita por todos os estudiosos. Através dos documentos apócrifos, encontramos mais algumas citações a respeito do trabalho de Simão, que não estão narradas nos Atos dos Apóstolos, inclusive a sua permanência em Roma, que teria sido no tempo da perseguição dos cristãos por Nero, que os havia acusado como causadores do grande incêndio que devastou a cidade. Existe o que poderíamos chamar de uma lenda, que circulava como tradição primitiva, que fala que nos tempos difíceis da perseguição de Nero, os fiéis da comunidade cristã de Roma pediam a Simão Pedro que deixasse a cidade e fosse para outro lugar, para não ser preso pelas autoridades, porque a perseguição estava ficando cada vez mais intensa. Simão acolheu o conselho e ia deixando Roma, caminhando pela Via Ápia, que é a saída da cidade, quando ele vê ao longe um homem se aproximando. E o reconhece, era o mestre. E Jesus passou por Simão e continuou andando. E Simão pergunta: Quo vadis, Domine? Ou seja, onde vai, Senhor? E Jesus teria dito: estou indo a Roma para ser crucificado uma segunda vez.
a visão se esvaece e Simão cai em si. Se arrependeu e retornou à cidade e foi preso. Quando ia ser executado por crucificação, pediu que o fosse de cabeça para baixo, pois não se achava digno de ser executado, ser morto da mesma forma que o seu tão amado mestre. É uma lenda, né? Uma tradição que a gente não pode atestar com toda certeza que aconteceu, mas pode ser. João foi o outro apóstolo que não mais foi citado nos Atos. Por isso, não sabemos ao certo o que lhe aconteceu. Os documentos apócrifos e a tradição falam alguma coisa da sua trajetória, nas cartas que escreveu às comunidades que fundara. Nós temos, por certo, que ele pregou o Evangelho em algumas cidades da Ásia, que ele nomeia essas cidades em uma de suas cartas. Existe a hipótese também, citada por alguns estudiosos, que ele tenha permanecido na cidade de Jerusalém até o ano de 70, quando a comunidade foi exterminada e certamente todos pereceram. Há, contudo, testemunhos dos primeiros escritores cristãos. Por exemplo, Irineu, que era dos primeiros tempos ali das comunidades formadas, mas já numa segunda geração de seguidores. Então, Irineu afirma que João teria mudado para Éfeso na época da perseguição. Éfeso fica na Ásia Menor, onde continuou lá ensinando a mensagem de Jesus. Falam ainda esses escritores que, dos primeiros tempos, que com a idade avançada, João foi preso no tempo do imperador Domiciano e exilado para a ilha de Patmos, onde teria escrito o livro O Apocalipse. Depois de libertado, teria voltado para Éfeso, onde viveu até os tempos do imperador Trajano. Trajano viveu entre 98 e 117 depois de Cristo. Então, João viveu bastante tempo, ele ficou bem velhinho. E ali ele teria já, ancião, redigido o seu evangelho. Teria morrido em idade avançada, por morte natural. A atuação mais documentada no Novo Testamento é a de Paulo. Os Atos dos Apóstolos narram em detalhes as suas viagens às muitas cidades da Europa e Ásia, fundando núcleos cristãos, formando discípulos fiéis, retornando a estas cidades, reencontrando amigos. Ele realizou 3 grandes viagens e tinha planos de ir a Roma, capital do Império, onde já havia uma florescente comunidade cristã. Pretendia estender seu trabalho agora mais para o Ocidente e planejava de Roma ir até a Espanha, região mais longínqua do Império Romano. Ele estava ainda em Corinto, naquelas comunidades que ele uma daquelas comunidades que ele formara, quando ele escreveu a carta aos romanos, pregando nela o Evangelho de Jesus e participando a eles os seus planos de visitá-los muito brevemente. Mas antes disso, sob inspiração da espiritualidade, ele volta a Jerusalém, mas ele sabia que lá em Jerusalém o esperava uma grande hostilidade por parte das autoridades judaicas. Em Jerusalém, primeiramente ele se encontrou com Tiago, o irmão do Senhor, e aconselhado por este, se submete a um voto nas dependências do templo, para com isso deixar claro às autoridades que ele não estava contra a religião judaica. Pensavam com isso em amainar a atitude hostil das autoridades para com Paulo. E ele estava no templo, não deu certo, né? Porque ele estava no templo quando ele foi preso. Paulo foi inquirido pelas autoridades do templo, pelo rei Agripa II e autoridades romanas que estavam lá em Jerusalém. Vendo que a sua situação se agravava a cada momento, Paulo, que tinha cidadania romana, apelou para César, ou seja,
reivindicou seu direito de ser julgado nos tribunais de Roma. Numa longa e tumultuada viagem, é levado então para a capital do império. Os Atos narram que ele permaneceu em prisão domiciliar, aguardando o julgamento, gozando certas regalias. Morava em uma casa alugada, onde recebia membros da comunidade cristã de Roma, com isso dando continuidade ao seu trabalho de evangelização. Recebia também a visita de membros das muitas comunidades que havia formado anteriormente e que vinham a Roma dar-lhe apoio e amizade. Permaneceu por 4 anos preso, mas sempre entre amigos queridos. Durante este espaço de tempo, escreveu algumas cartas, chamadas as Cartas do Cativeiro, destinadas aos grupamentos cristãos que fundara em cidades importantes do Oriente Romano. O livro dos Atos encerra, neste ponto, as suas narrativas sobre os atos de Paulo. Não se sabe o porquê a tão brusca interrupção nos escritos de Lucas. Porém, pelas cartas de Paulo, que ele continuou escrevendo, os estudiosos conseguem retomar os acontecimentos em Roma e constroem uma última etapa do seu trabalho missionário. Era o reinado de Nero e depois de 4 anos, Paulo vai a julgamento. É inocentado e posto em liberdade. No ano 66, Paulo contava com aproximadamente 60 anos de idade. E o encontramos fazendo uma inspeção nas cidades, nos núcleos cristãos que ele havia fundado na Ásia e Europa Oriental, ministrando preciosos ensinamentos de Jesus adequados aos problemas que essas comunidades estavam enfrentando nestas cidades idólatras e pagãs. Os cristãos primitivos devem ter encontrado muitas dificuldades por parte dos governantes destas cidades pagãs, com seus ídolos, sacerdócio organizado, para não falar dos costumes um tanto dissolutos. Nas cartas, entre outras coisas, Paulo exorta aos seus discípulos a oração, distinguindo uma classe de pessoas mais necessitadas de oração: os governantes e chefes políticos. Ele dizia assim: não basta obedecer ao Estado e pagar os impostos, devemos também orar pelas autoridades. Olha aí os ensinamentos de Jesus colocados no atual, né? Amar os inimigos e dar a César o que é de César, né? E seguir adiante as coisas de Deus com as coisas de Deus. Após circular por todas estas cidades que evangelizara, ele pretendia voltar a Roma, quando foi novamente preso. Não se sabe se ele foi preso numa destas cidades ou se ele retornou a Roma e, trabalhando na reconstituição da comunidade local, ele teria sido preso ali. Foi encarcerado agora em condições muito menos favoráveis do que o primeiro cativeiro. Agora o ancião cansado encontra-se despojado de tudo. Permaneceu preso num calabouço frio, úmido e sujo. Seus amigos da comunidade de Roma não conseguiam visitá-lo com facilidade. É citado até um seguidor, Demas, que o teria desamparado com receio de ser merecedor da mesma sorte dele. Também os irmãos da Ásia Menor o abandonaram, isto é, nenhum deles foi visitá-lo, apesar de seus insistentes pedidos. Só o fiel Lucas permaneceu junto dele. Finalmente foi julgado pelo tribunal de Nero e, numa primeira audiência, diante dos seus argumentos de defesa, o julgamento foi suspenso. Então teve que aguardar novamente, em situações precaríssimas, uma segunda audiência. E nessas alturas, Paulo manifesta 2 grandes preocupações: para com a pureza doutrinária, e ele tinha muitas saudades de Timóteo, discípulo que considerava como um filho. Reúne então as últimas forças e dirige a sua última epístola a Timóteo. Seria uma palavra de adeus a este querido discípulo,
fortalecendo-o no bom procedimento, na pureza de coração e estimulando-o a permanecer fiel aos ensinamentos de Jesus. Pede ao filho do coração que venha vê-lo e que traga Marcos, que estava certamente junto com Timóteo. Pede ainda que traga sua capa, seu agasalho, que ele havia deixado em uma das cidades por onde andara, e que traga os livros também, especialmente os pergaminhos. Não sabemos se Timóteo chegou a tempo em Roma. O que sabemos é que em 67 depois de Cristo, Paulo foi executado como cidadão romano, morrendo pela espada, depois de um processo judicial conduzido com toda a formalidade. Nossa, assim aconteceu com a primeira geração dos enviados de Jesus. Foi uma luta, né? Uma luta e tanto, mas conseguiram. Apesar de todas as posteriores influências que acabaram por desvirtuar o que deveria ser a pura mensagem de Jesus, conseguiram fazer com que aquelas ideias e os ideais de Jesus não se perdessem. Graças a estes homens simples, a mostragem perfeita da nossa humanidade, temos hoje onde nos abastecer do necessário para entendermos o que Jesus espera de nós. A doutrina dos Espíritos, que traz a assinatura dos Espíritos do Senhor, dentre eles nós podemos encontrar pelo menos um nome destes primeiros cristãos, João Evangelista. Talvez, certamente existem outros dentro desta falange do Consolador que deixaram suas mensagens como um amigo, né? A gente encontra isso na codificação. Então, com as revelações contidas na doutrina espírita, nós temos a luz necessária para entendermos claramente a mensagem de Jesus e colocá-la em nossas vidas. Jesus continua desempenhando a sua divina missão de evangelizar a família humana. Agora, e assim o será, segundo suas palavras, até a consumação dos séculos. É por isso que ainda nos dias de hoje podemos encontrar verdadeiros seguidores de Jesus, pessoas que se enquadram perfeitamente nas posições de apóstolos e discípulos de Jesus, seguidores leais, mantenedores de seus ideais e orientados por Ele mesmo, por Jesus. Porém, aquele que pretende ser seguidor de Jesus procura desempenhar com lealdade seus deveres para consigo mesmo e para com os muitos corações que se agruparam em torno dos seus sentimentos e para com a humanidade inteira, respeitando toda a obra da criação. E nós, espíritas do século XXI, era do desenvolvimento científico, né? Na área da física, química, medicina, do desenvolvimento da biologia, as técnicas que se desenvolve, a tecnologia que se desenvolve a olhos vistos, com os computadores, a internet, as redes sociais. Nós, hoje, espíritas do século XXI, somos, sim, seguidores de Jesus. Se nós tivermos em mente que está em nossas mãos o nosso crescimento e o nosso avanço moral, que é o que está nos faltando. É nisso que está residindo a nossa fragilidade, a nossa pouca evolução. Somos, sim, seguidores de Jesus. E vamos utilizar o que temos, da mesma forma que os apóstolos o fizeram no começo da nossa era. Os apóstolos eram homens como nós, enfrentavam dificuldades que, guardadas as devidas proporções, enfrentamos ainda nos dias de hoje. Os apóstolos de Jesus
estavam sob a proteção e o amparo da espiritualidade superior. E através do instrumento da mediunidade, eles recebiam todo este fortalecimento, todas estas instruções para darem continuidade. E nós hoje, fiéis seguidores de Jesus, também temos este instrumento para utilizarmos, para trazer às nossas vidas as instruções dos Espíritos do Senhor, que com toda certeza contém os ensinamentos de Jesus e ainda outras coisas, né, num progresso de revelações. Cabe a nós, então, utilizarmos estes instrumentos que temos em mãos e fazermos deste momento o momento mais importante para a nossa trajetória como seres espirituais. Momentos de darmos passos, largos passos, em favor da nossa evolução. Foi isso que nós preparamos com muito carinho para trazer a vocês e espero que tenha servido para nos estimular nesse sentido. Um bom dia a todos.